Olá! Estamos juntos no Boletim Conexões Especial para conferir o que foi notícia durante a última semana. Órgãos estaduais realizaram na manhã de segunda-feira uma reunião para tratar da segurança no Serra Dourada. Uma decisão da Justiça proibiu jogos no estádio, com multa de R$500 mil a cada partida realizada. Representantes da Agência Goiana de Transportes e Obras e do Ministério Público de Goiás se reuniram com outras entidades para apresentarem melhorias para que o estádio Serra Dourada possa receber jogos em 2016. Para o Ministério Público de Goiás, o laudo apresentado pela Polícia Militar apresentou falha na segurança. Esse foi um fator determinante para que a Justiça pedisse a interdição do estádio até que novos documentos sejam apresentados. Na reunião a gente vai ter que avaliar os laudos que vão ser confeccionados e entregues e a partir dos laudos ver o que foi, qual a conclusão dos laudos e aí tomar a decisão. O comandante do policiamento da capital informou que medidas necessárias já foram tomadas e que um novo laudo será apresentado ainda essa semana. O laudo que será apresentado pela Polícia Militar na quarta-feira conclui que das solicitações de melhorias, cerca de 85% delas foram atendidas e, em decorrência disso, claro, o laudo ainda será expedido, mas a Polícia Militar entende como o estádio oferece condições, sim, para a realização dos jogos aqui no Serra Dourada. A preocupação dos administradores do estádio é que em dias de jogos clássicos, como Goiás e Vila Nova, sempre acontecem confrontos entre as torcidas. A intenção é diminuir o risco de brigas e dar maior segurança ao torcedor. A Polícia Militar, a Vigilância Sanitária e o Corpo de Bombeiros, todos os três órgãos responsáveis por essa fiscalização e emissão dos laudos de conformidade do Serra Dourada foram categóricos. O estádio Serra Dourada, da forma como se encontra e considerando as adequações que já foram feitas, tem todas as condições de receber os jogos do Campeonato Goiano, do Campeonato Brasileiro e especialmente o jogo Goiás e Vila Nova no dia 31. E o mês de janeiro já é considerado o mais chuvoso dos últimos 10 anos. E a expectativa é que continue chovendo nos próximos dias. O guarda-chuva virou acessório indispensável para o goianiense. Esse é o começo de ano mais chuvoso dos últimos 10 anos. Nas 2 primeiras semanas de 2016, já choveu mais do que o esperado para todo o mês. Se para quem anda a pé o problema é se molhar, para o motorista, a água acumulada na pista é uma ameaça e deixa o trânsito ainda mais perigoso. Dos 19 dias de janeiro, 18 deles foram assim, meio escuro e chuvoso. E aquele sol que já estávamos acostumados deve demorar a aparecer. Isso porque, de acordo com o Instituto de Meteorologia, mais chuva vem pela frente. Vai dar uma parada nessa chuvarada, mas as pancadas de chuvas continuarão, porque vai continuar úmido, vai ter período de sol e à tarde pancadas de chuva. A temperatura tem variado na casa dos 29 graus, enquanto a umidade do ar está em torno de 71%. A posição geográfica de Goiás tem favorecido esse clima. A gente está sob a influência de uma zona de convergência do Atlântico Sul e a zona de convergência intertropical do Nordeste. São 2 zonas de convergência que estão atuando na nossa região. Com esse clima diferente do que estamos acostumados nos últimos meses, nas ruas tem gente comemorando. Esses dias agora está um pouco difícil, mas a chuva é necessária, graças a Deus, porque o ano passado a gente, nessa época, tinha grandes preocupações, né? Então, nós dependemos de chuva para produzir, para o Brasil evoluir, né? Nós estamos agora com um clima ameno, embora com chuva, mas a gente se protege, está fresco, está alegre, até os pássaros estão cantando. Então, isso diz tudo, não é? Obrigado. E as fortes chuvas que caíram na última terça-feira causaram alagamentos em 9 bairros e deixaram cerca de 700 pessoas desabrigadas. No final da semana, as famílias ainda tentavam reorganizar a casa e a vida.
Sofá, geladeira, fogão, tudo nas calçadas. Essa é a situação das famílias em Goiânia que tiveram a casa alagada depois da chuva que caiu na capital na noite da última terça-feira. O temporal causou transtornos em 9 bairros. Pelo menos 700 pessoas ficaram desalojadas. Na casa do mecânico Valério Divino, a água atingiu 1,70 m de altura. Eu perdi todos os móveis de casa, o carro também ficou debaixo de 1,70 m de água, moto também. Aí geladeira, televisão, micro-ondas, todos os aparelhos. Mais cama, colchão, tudo. Guarda-roupa, tudo. Muita lama ainda está espalhada pelas ruas. A prefeitura tem feito a limpeza com caminhões de água. Aos poucos, os moradores vão organizando a casa novamente. Grandes lutas nós estamos passando nesse lugar. Não tem nem como dormir, que a casa está um cheiro muito forte. Cobra, rato, nós não estamos suportando. Esta casa virou ponto de doação de roupas e alimentos. As famílias contam com a ajuda de vizinhos. No bairro, foram mais de 200 pessoas desalojadas. Cerca de 10 horas da noite até 2h30, 3 horas da manhã, nós tiramos famílias na canoa. Todos os moradores aqui lembram que nós tiramos depois das 2 que os bombeiros chegaram, que a energia estava ligada e eles não teve coragem nem de entrar por causa que a energia estava ligada. Nós que tirou as famílias, cerca de 200 pessoas das casas. Esse bairro aqui, a Vila Roriz, fica às margens do principal rio que abastece a cidade, o Rio Meia Ponte. Ali naquela parede a gente pode ter uma noção da altura que a água atingiu. Muitas pessoas tiveram que sair de casa por meio de uma canoa. E a preocupação dos moradores é que a previsão do tempo não é nada animadora para os próximos dias. Nos primeiros 20 dias do mês, choveu mais de 50% da média histórica aguardada para janeiro inteiro. O fenômeno El Niño é apontado como a principal causa do grande volume de chuva sobre a região centro-oeste. Há uma tendência da gente ter eventos extremos de chuva também, como está acontecendo na região sul e sudeste. Então é natural que na ocorrência de fenômeno El Niño para a nossa região, alguns extremos eles ocorram. O pessoal tende muito a pensar assim, tá chovendo mais, é muita chuva. A questão maior não é o excedente de precipitação, porque nós já tivemos isso em outras épocas na história de Goiânia. A questão maior é a questão do crescimento da cidade, o alto nível de impermeabilização, construções em áreas de risco, e isso tende a fomentar e a potencializar os problemas para a população. E um grupo de moradores da capital tem buscado ajuda para famílias afetadas pelas enchentes. Nas vilas São José e São Paulo, onde mais de 300 famílias foram afetadas, igrejas e algumas casas viraram pontos de arrecadação e distribuição de doações. Móveis, eletrodomésticos e alimentos são as principais demandas. Os endereços para doações são Rua 3, quadra 19, lote 2, na Vila São José. Também na Avenida Marechal Deodoro, esquina com Emília Sassi, que fica no setor Campinas. E na Avenida T7, número 999, no setor Bueno. Se você quiser mais informações sobre como fazer as doações, é só ligar no 81 16 6348. 81 16 6348. E no próximo bloco nós vamos falar da conturbada reunião entre a secretária de Educação de Goiás e membros da Faculdade de Educação. Os professores decidiram cancelar o encontro depois que a secretária afirmou que não vai voltar atrás no projeto de transferir a gestão de escolas estaduais para organizações sociais. Estamos de volta com o Boletim Conexões e vamos falar sobre educação. A reunião entre a secretária de Educação, Raquel Teixeira, e membros da Faculdade de Educação da UFG para tratar da implantação da gestão PROESSES na rede estadual, que estava marcada para ocorrer na última quarta-feira, foi cancelada depois de decisão unânime dos presentes.
Aconteceu hoje aqui na Faculdade de Educação uma tentativa de reunião envolvendo membros do conselho aqui da faculdade e a secretária de Educação do Estado de Goiás, a professora Raquel Teixeira. Eu disse uma tentativa porque a reunião foi cancelada. A reunião estava marcada a priori para as 2 horas da tarde. A secretária Raquel Teixeira chegou por volta de 2h20 e conversou com a nossa reportagem sobre as expectativas dessa possível reunião que iria acontecer. Troca de ideias, de conceitos, busca de aprimoramento de um sistema. O governo está disposto a dialogar com relação a outras propostas que possam vir da faculdade, professor? Claro, sempre esteve. Logo após falar com a nossa equipe de reportagem, a secretária Raquel Teixeira foi para o mini auditório, que estava cheio aqui na Faculdade de Educação, onde deu o início à sessão, a essa reunião do conselho. Logo no começo, um dos membros do conselho pediu voz e questionou a necessidade dessa reunião, já que ele entendia que a Faculdade de Educação, através de várias moções de repúdio e vários esclarecimentos públicos, já tinha deixado claro o seu posicionamento com relação à política do governo do estado de Goiás, de militarização e de instalações de OS nas escolas públicas aqui do estado. E também disse para a secretária que só haveria conversa se o edital de instalações da OS fosse revogado. Agora, vejo, professor Raquel, e não vejo nenhum sentido, Karine, que a gente prossiga com uma reunião para apresentar a nossa posição. A posição essa já foi explicitada, claramente explicitada, para ouvir questões do projeto. Eu volto a dizer que já está implantado. Logo após esse pedido do membro do conselho aqui da Faculdade de Educação, a professora Raquel Teixeira, secretária estadual de Educação aqui de Goiás, foi quem tomou voz e disse que estava vindo aqui na Faculdade de Educação para tentar aperfeiçoar os projetos da OS, que não iria revogar o edital, que não iria voltar atrás da decisão, mas que entendia que dentro da Faculdade de Educação estão as pessoas necessárias para tomarem melhores decisões. Ele está definitivamente sim implantado, haverá outros chamamentos para outras regiões do estado e é um processo em aperfeiçoamento, em construção, de modo que ouvir a Faculdade de Educação faz parte de um processo de construção que lhe interessa. Após a fala da secretária de Educação Raquel Teixeira, a decisão se haveria ou não reunião passou por uma eleição entre os membros do conselho aqui da Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás. E por decisão unânime, o conselho decidiu que não haveria diálogo entre a Faculdade de Educação da UFG e a Secretaria Estadual de Educação do Estado de Goiás, enquanto não houver a revogação do edital que permite aqui para o Estado de Goiás as instalações das OS no Sistema Público de Educação. Os contrários à continuidade da reunião do Conselho Diretor pelos motivos já explicitados aqui, por favor, se manifeste levantando a mão. Com esse parecer desfavorável, a secretária de Educação do Estado, Raquel Teixeira, deixou a unidade aqui da Faculdade de Educação por volta de 4 horas da tarde sobre protestos de alguns militantes que estavam aqui acompanhando a reunião. Uma declaração? Não, eu respeito a decisão do Conselho. Bom, professores de escolas estaduais de Goiás se reuniram na manhã da última quinta-feira para discutir uma série de atividades em manifestação contra a implantação das organizações sociais na rede estadual de educação. A universitária foi o ponto de encontro para a assembleia realizada pelos professores. Alunos que estão ocupando escolas também compareceram ao ato. Eles abriram um debate para definir os próximos passos na tentativa de reverter a iniciativa do governo de passar a gestão das escolas para organizações sociais. É um movimento que visa ir contra mesmo essa imposição do governo estadual de forma autoritária, sem o menor diálogo com a categoria, sem o menor diálogo com a comunidade escolar, sem o menor diálogo com os estudantes. Ou seja, eles querem implantar essa forma de organização social nas escolas, né, de uma forma muito autoritária e muito ditatorial. Essa professora afirma que o Estado tem feito pressão para que os professores retornem às atividades, mesmo em escolas ocupadas. Segundo ela, a folha de pontos será cortada caso eles não estejam em sala de aula.
As escolas que estão sendo ocupadas, né, os professores não estão tendo condição de entrar. Mesmo entrar para dar aula, mesmo esses professores que não estejam participando do movimento, eles terão um ponto cortado. Isso foi notificado para eles via uma nota da SEDUC e também eles vão na secretaria, né, para informar, olha, a minha escola está ocupada, e a resposta que eles têm é que o ponto será cortado. Outra represália que está tendo é dos professores que estão no movimento, que não estão em escola ocupadas. Por exemplo, a minha escola não está ocupada, esses professores estão perdendo a modulação. Modulação é as aulas que o professor tem na escola. No dia 14 de novembro, o governo baixou um decreto informando que de 20% a 30% das escolas estaduais passariam a ser geridas por uma OS até 31 de dezembro. Com as ocupações, esse processo foi alterado. Agora, no início do ano, foi publicado um edital para a contratação de uma OS para administrar apenas 23 escolas em Anápolis. A Justiça já determinou a desocupação das escolas. Os estudantes afirmam que não pretendem recuar. Então a gente está recorrendo na Justiça, a gente ainda está sentando com as pessoas, vendo o que a gente vai fazer, mas certamente a gente vai existir, a gente vai ficar até o último dia lá na escola, a gente não vai recuar. Bom, e por telefone, a Assessoria de Comunicação da Secretaria de Educação, Cultura e Esporte disse que não há pressão sobre os professores. E segundo uma nota divulgada no site oficial da SEDUC, o ano letivo de 2016 só terá início nas escolas ocupadas quando ocorrer a desocupação das unidades. Então, elas serão vistoriadas e um novo calendário letivo será elaborado. A nota informa ainda que os alunos que desejaram continuar nas escolas ocupadas devem aguardar a desocupação, quando então devem levar a documentação exigida para o início das aulas. E agora falando sobre ciência. Com a evolução da ciência e a criação de peles sintéticas e programas de computador, o uso de animais em pesquisas tem se reduzido nos últimos anos. Mas alguns estudos ainda têm os seres vivos como peça fundamental. Como, por exemplo, a pesquisa da UFG sobre a incidência de doenças cardiovasculares em pessoas que trocam o dia pela noite. O uso de animais com objetivos científicos é uma prática antiga. Animais de várias espécies são empregados em experimentos e testes a fim de comprovar a eficiência de vacinas, medicamentos e cosméticos. Os cientistas defendem que a utilização de animais em laboratórios é importante para se conhecer a fisiologia dos organismos e que essa prática já contribuiu para o surgimento de várias drogas e tratamentos. Há vários avanços, então várias drogas antihipertensivas, por exemplo, o tratamento da pressão arterial, tratamento de diabetes. No caso de animais também, pesquisas envolvendo tratamento de doenças nesses animais. Um professor da UFG está desenvolvendo um estudo sobre a influência da luz nas variáveis cardiovasculares, utilizando ratos como cobaias. O objetivo é descobrir se profissionais que trocam o dia pela noite, como porteiros, vigias e taxistas, correm mais riscos de sofrer ataques cardíacos e derrames cerebrais. Os resultados obtidos até o momento apontam que sim. Quando você altera o ciclo cardiorrespiratório do animal, ele apresenta uma alteração, de pressão arterial. Essa pressão arterial ela fica mais elevada, tem alterações nos controles intrínsecos da pressão arterial. Mas o que garante que as reações observadas nos ratos vão se repetir em humanos? Segundo o professor, não há garantias. No entanto, a pesquisa é importante, uma vez que, em se tratando de ciência, o conhecimento cumulativo tem grande valor. Imagine que o estudo da hipertensão arterial seja um muro, tá certo? A contribuição que eu tenho é um tijolinho desse muro, então a gente constrói uma teoria e aí a gente chega num tratamento, chega num fármaco que pode estar aliviando e dando qualidade de vida para a população. Com essa matéria, o Boletim Conexões de hoje chega ao fim. Participe dos nossos programas por meio do e-mail jornalismo@tvufg.org.br ou pelo WhatsApp no 91811406. 91811406. O Boletim Conexões vai ao ar de segunda a sexta-feira, às 7 horas da noite. Eu te espero então na próxima segunda-feira. Até lá!